Alguém devia ter caluniado Joseph K., porque foi preso uma manhã sem que ele houvesse feito alguma coisa de mal. Essa é uma das aberturas mais conhecidas da literatura do século XX, e quase todo mundo a lê da mesma forma, como um absurdo, como a denúncia de um Estado arbitrário, como a metáfora do indivíduo esmagado por uma burocracia irracional que o acusa sem acusação, julga sem julgamento e condena sem sentença. A palavra kafkiano entrou no nosso vocabulário cotidiano exatamente para descrever esse tipo de situação. O labirinto sem saída, a regra que não faz o menor sentido, a instituição que parece existir, apenas para humilhar quem precisa dela. E olha, essa leitura não está errada, mas ela está incompleta. E a parte que falta é a mais incômoda. Porque existe uma pergunta que o processo faz, mas que a grande maioria das análises prefere simplesmente não responder. E se Joseph K. não for inocente? Eu não digo inocente do crime específico, que inclusive nunca é nomeado. Kafka nunca diz qual é a acusação. Ele nunca nomeia o tribunal, nunca explica qual foi a lei violada. Mas inocente no sentido mais fundo. A ideia de que não há nada dentro dele que precise ser julgado. Nenhuma culpa real que esse tribunal esteja, de alguma forma torta e ilegível, tornando visível. A tese que quase todo mundo erra sobre o processo é esta. O livro não é sobre um inocente destruído por um sistema corrupto. É sobre um homem que encontra um espelho e não consegue olhar. O tribunal de Kafka não existe apesar de K. Ele existe por causa dele. E a pergunta que o livro passa 200 páginas fazendo não é o que o sistema fez com Joseph K. A pergunta é o que Joseph K. fez com Joseph K. A primeira coisa que Kafka nos mostra, antes de qualquer guarda ou inspetor, é Joseph K. acordando e esperando o café da manhã. Ele espera. A cozinheira não aparece. Ele espera mais. Depois, ele toca a campainha. Não para investigar o que aconteceu. Não com uma preocupação genuína pela cozinheira, mas porque a ausência do café perturbou a sua rotina. Joseph K. é um homem para quem o mundo existe apenas como uma prestação de serviços. É um pequeno detalhe, mas Kafka o coloca logo na primeira página, por uma razão. Ele é diretor de um banco. 30 anos. Competente, organizado e em ascensão. Tem uma namorada. Elsa, uma garçonete que ele visita semanalmente, num horário fixo, quase como uma obrigação agradável. E tem uma vizinha, a senhorita Burstner, por quem ele nutre um interesse que trata como um direito de acesso. No capítulo em que a convence a ouvi-lo, tarde da noite, no próprio quarto dela, descrevendo a sua detenção, Kafka escreve a cena de uma forma que não deixa a menor ambiguidade. K não considera que ela pode não querer estar ali. A ideia simplesmente não se apresenta para ele. Ela existe no apartamento ao lado, como uma personagem disponível para quando ele precisar. No final desse capítulo, K a beija. Ela o aceita com uma resignação que Kafka descreve com uma frase só. E K vai para o seu quarto, completamente satisfeito. Isso tudo acontece antes de o processo começar a consumir a sua vida. Esse é o homem base, o K, sem crise, o K em condições normais. E então, nessa manhã específica, aparecem 2 guardas para dizer que ele está preso. A reação dele é reveladora. Ele não pergunta: o que foi que eu fiz? Ele pergunta: quem são vocês? Com que autoridade? Por ordem de quem? É a reação de alguém que não considera genuinamente possível ter feito algo errado. A única explicação disponível na lógica dele é um erro externo. Uma calúnia. Exatamente a palavra que abre o livro. Um engano burocrático que será rapidamente resolvido por alguém competente, como ele. O processo inteiro, para cá, começa como um problema de gestão de crise reputacional.
Não, como uma questão de consciência. E Kafka deixa essa distinção visível, desde a primeira página, para quem quiser ver. Existe um trecho no terceiro capítulo, o primeiro interrogatório, que concentra tudo o que Kafka está fazendo e que a maioria das leituras passa como cena de absurdo kafkiano típico, com graça, mas sem consequência. K finalmente encontra o tribunal. Não no centro da cidade, não num edifício imponente com colunas e guardas. Num bairro operário, num prédio de apartamentos comum, num andar cheio de gente de aparência modesta em trajes surrados. A própria localização já é uma informação. O tribunal não tem grandeza institucional porque não é uma instituição externa. Mas K não lê assim. K lê como incompetência, como mais uma evidência de que esse sistema é inferior a ele. Ele sobe as escadas convicto de que vai dominar a situação. Preparou um discurso. Organizou os argumentos. Vai expor a ilegitimidade do processo inteiro diante de todos. E então, dá o discurso. É longo, estruturado, com uma lógica interna coerente. Denuncia os guardas que invadiram seu quarto. Denuncia o inspetor. Denuncia o sistema inteiro. A ausência de transparência, a arbitrariedade das acusações, o tratamento degradante dos acusados. Em certos momentos, o discurso é genuinamente eloquente. Mas Kafka nos mostra K, de dentro, e de dentro a coisa tem uma textura diferente. K não está entregue ao discurso. Está monitorando a plateia enquanto fala. Quando percebe aprovação, acelera. Quando sente resistência, modula. Está ajustando o pitch em tempo real, como um vendedor num cliente difícil. A plateia oscila. Bate palmas em alguns momentos, fica quieta em outros. E K calibra constantemente, tentando encontrar o tom que vai ganhar a sala. E então, no meio do discurso, ele para. Numa das galerias ao fundo, uma mulher e um homem estão enrolados um no outro, claramente alheios a tudo. A visão prende K por um instante. E quando ele tenta retomar o fio, percebe que perdeu. Não sabe bem qual era o argumento central. Estava tão ocupado gerenciando a impressão que causava que não estava presente no que estava dizendo. Kafka coloca essa cena, minúscula, aparentemente cômica, no coração do primeiro interrogatório porque ela revela a estrutura inteira de K. Ele não veio buscar justiça. Veio gerenciar reputação. Não veio dizer uma verdade. Veio ser acreditado. A diferença é absoluta. E Kafka a torna visível num único momento de distração numa galeria. Esse padrão se repete em cada tentativa de K de resolver o processo. O advogado que contrata não é escolhido pela competência jurídica. É escolhido pela conexão com funcionários do tribunal. O pintor Titorelli, que K visita esperando ajuda, é útil não pelo que sabe sobre a lei, mas pelo acesso informal que tem a juízes. K constrói uma rede de relações paralelas, de bastidores, de influências, exatamente como faria no banco para resolver um problema difícil com um cliente poderoso. O processo não é tratado como processo. É tratado como negociação com stakeholders mal identificados. E nada funciona. Nada funciona porque o tribunal que K está tentando influenciar não tem bastidores. É interno. E internamente, K nunca olha. No penúltimo capítulo, numa catedral escura e quase vazia, K foi convocado para ser guia de um visitante italiano que nunca aparece. Um padre desce do púlpito e o chama pelo nome. É o capelão da prisão. E conta uma história. É a parábola mais famosa de Kafka, às vezes publicada separadamente com o título Diante da Lei. Quem nunca leu o processo, provavelmente já ouviu a parábola. Um homem do campo vem de longe para pedir entrada na lei. Existe uma porta. Diante da porta, um porteiro. O porteiro diz: agora não posso deixá-lo entrar. Talvez mais tarde. O homem pergunta se poderá entrar mais tarde, algum dia. O porteiro responde: é possível, mas não agora. O homem senta-se numa banqueta ao lado da porta e espera. Espera dias. Espera anos. Décadas. A vida inteira. Vai ficando mais velho, mais fraco, mais curvo.
Usa tudo o que possui para subornar o porteiro, tentando comprar uma permissão ou ao menos um favor. O porteiro aceita os presentes, mas diz que os aceita para que o homem não pense que deixou de tentar tudo o que podia. Quando o homem está quase morrendo, junta suas últimas forças e faz uma pergunta que nunca havia feito. Por que, em todos esses anos, mais ninguém veio pedir entrada pela lei? Todos se esforçam por alcançar a lei. Como é possível que somente ele tenha vindo? O porteiro percebe que o fim está próximo. Inclina-se, porque o homem já não tem forças para erguer a cabeça, e grita ao seu ouvido: esta entrada era destinada só a você. Agora vou fechá-la. K reage imediatamente. O porteiro enganou o homem. O padre freia. Não te precipites. E então os dois debatem a história por páginas. Se o porteiro estava cumprindo ordens ou agindo por conta própria. Se o homem era livre ou prisioneiro. Se foi enganado deliberadamente ou se simplesmente nunca tentou cruzar. Se o porteiro é subordinado ao homem porque a porta existe para ele, ou o homem é subordinado ao porteiro porque o porteiro controla o acesso. O debate não tem resolução, é deliberado. Kafka constrói uma parábola que resiste à interpretação única, que é simultaneamente lida de formas opostas por leitores igualmente sérios, que não entrega a resposta que o leitor quer porque a pergunta é mais importante que qualquer resposta, mas há uma linha que não é ambígua, uma linha que o padre pronuncia e que K ouve na catedral escura, poucos dias antes de morrer. Não somos obrigados a acreditar que tudo é verdadeiro, basta considerá-lo necessário. K responde: triste opinião, é erigir a mentira em ordem universal, e então fica em silêncio. Está por demais fatigado para continuar. A porta estava destinada ao homem. Estava aberta especificamente para ele, não para mais ninguém. E ele passou a vida inteira numa banqueta diante dela, esperando uma permissão que ninguém mais poderia dar. Porque a permissão que ele precisava não era do porteiro, era dele mesmo. Isso é Joseph K. O tribunal não o condena, ele se condena. Cada vez que busca um advogado em vez de agir, cada vez que tenta influenciar funcionários periféricos em vez de confrontar o que está no centro, cada vez que trata o processo como problema externo a ser gerenciado em vez de pergunta interna a ser respondida. A porta está aberta, sempre esteve, e ele nunca entrou. Na última noite, K está pronto. Vestido de preto, luvas novas, sentado na cadeira perto da porta na atitude precisa de alguém que aguarda visitas. Como se a morte também fosse um compromisso que exige a apresentação correta. Dois senhores chegam. De sobrecasaca, pálidos, gordos, chapéus altos que pareciam inamovíveis. E aqui Kafka faz algo que na primeira leitura parece estranheza cômica e na segunda leitura paralisa. Os dois senhores trocam cortesias excessivas na porta. Quem entra primeiro? Em qual ordem? Repetem o cerimonial mais uma vez dentro do apartamento de K. É uma cena de protocolo social impecável acontecendo quando alguém está prestes a ser executado. Kafka está mostrando que o sistema tem boas maneiras. O terror tem etiqueta. A morte vem de sobrecasaca e chapéu alto e sabe como se comportar numa visita. K os recebe com perguntas práticas. Confirma que são para ele. Tenta por um momento resistir fisicamente. E então para. Pensa. Vou conservar minhas forças para uma resistência mais essencial. Essa resistência nunca chega. Eles saem pela cidade. K tenta ao longo do caminho identificar a senhorita Burstner numa mulher que sobe uma escadaria. Não tem certeza se é ela, mas a semelhança basta para ele decidir que sua resistência carecia de sentido. Se ela, que está relacionada ao processo de alguma forma que nunca se esclarece, segue em frente pela vida, então ele também deve seguir. É um raciocínio bizarro. Mas K é um homem que procura, até o fim, referências externas para suas decisões internas. Chegam a uma pedreira abandonada fora da cidade. Os senhores tiram os chapéus, tiram um casaco dobrado, preparam um lugar para K deitar. Tiram uma faca com lâmina dupla e começam a passá-la de mão em mão acima de K, aquecendo o metal,
esperando que fique pronta. E K olha para eles passando a faca e pensa: quem vai fazer isso? E então, na sequência imediata, não deveria ser eu a fazer isso por mim mesmo? Kafka escreve esse momento com uma precisão que corta. K, no instante exato em que vai morrer, no intervalo entre compreender o que está para acontecer e o momento em que acontece, tem o insight que deveria ter tido no primeiro capítulo. Entende que o tribunal era interno, que a acusação era dele, que a sentença era dele, que a única pessoa que poderia ter encerrado o processo era ele mesmo. Não porque era culpado de um crime, mas porque era ele que precisava responder à pergunta que o processo representava, e não age. Os senhores inserem a faca e viram. As últimas palavras de K são: como um cão. E Kafka acrescenta na última linha do livro: era como se a vergonha devesse sobreviver-lhe. Não a injustiça, não a dor, não o medo, a vergonha. Kafka escolhe essa palavra com cuidado. Vergonha não é o que você sente quando um sistema injusto te destrói. É o que você sente quando olha para o que fez, ou deixou de fazer, e reconhece. K, no último segundo, reconhece. E a vergonha sobrevive a ele porque a estrutura que ela nomeia não morre com K. Continua. Franz Kafka escreveu: o processo em 1914, em poucos meses de intensidade criativa que coincidem com o rompimento do primeiro noivado com Felice Bauer. Nunca terminou o livro. Pediu ao amigo Max Brod que queimasse o manuscrito. Brod não queimou, e o processo foi publicado em 1925, um ano depois da morte de Kafka por tuberculose, aos 40 anos. Durante a vida, Kafka trabalhou numa companhia de seguros em Praga. Competente, respeitado, considerado para promoções que não queria. 2 vezes noivo de Felice Bauer, rompeu ambos os noivados, ou deixou que ela rompesse, o que é diferente. E tinha um pai, Hermann Kafka, comerciante de sucesso e presença física avassaladora, diante de quem Franz Kafka passou a vida se sentindo, de forma que ele próprio descreveu como difusa e inescapável, culpado. Em 1919, Kafka escreveu ao pai uma carta de 90 páginas. Documenta, com precisão que oscila entre análise clínica e desespero, cada forma pela qual Hermann havia feito o filho sentir-se inadequado, indigno, menor. Não é uma carta de acusação simples. É uma carta que também examina a si mesmo, que reconhece a culpa como algo que Kafka internalizou tão fundo que já não conseguia distinguir o que vinha do pai e o que vinha dele. A carta foi entregue à mãe para que a passasse ao pai. A mãe achou melhor não entregar. O homem que escreveu sobre um homem que não consegue entrar na porta destinada a ele tinha uma carta de 90 páginas para o pai que nunca chegou. Não é metáfora. É a biografia. Kafka não estava descrevendo um sistema abstrato de opressão. Estava descrevendo uma estrutura psicológica que conhecia de dentro. A de alguém que sente, de forma difusa e persistente, que há uma acusação pendente, uma culpa que não consegue articular, e que a resposta a essa culpa é gerenciar a impressão externa em vez de confrontar o que está por baixo. Buscar advogados. Construir redes de influência. Tentar convencer as pessoas certas. Qualquer coisa que não seja ficar parado diante da pergunta. Joseph K. passa o livro inteiro tentando provar sua inocência para um tribunal que, na sua lógica, deveria responder aos argumentos certos, às pessoas certas, às estratégias certas. E o tribunal não responde a nenhum desses movimentos porque o tribunal não está em nenhum prédio de bairro operário em Praga. Está nele. A porta estava aberta. Estava destinada a ele. E ele passou a vida na banqueta diante dela esperando uma permissão que só ele poderia dar a si mesmo. As últimas palavras são: a vergonha deve sobreviver-lhe. Porque Kafka sabia que a vergonha não morre com K. Sobrevive porque a estrutura que K representa, a de quem vive acusado por dentro e busca absolvição por fora, que trata cada problema interno como questão de gestão externa, que chega ao momento decisivo e pensa: deveria ser eu a fazer isso, e não faz. Essa estrutura não pertence a um personagem numa pedreira de Praga em 1914. Você provavelmente conhece essa posição.
Não com a intensidade de K, mas o padrão de gerenciar como você aparece para os outros enquanto adia a pergunta sobre o que você realmente pensa de si mesmo. Esse padrão é comum o suficiente para que o processo continue sendo lido e discutido um século depois de Kafka tê-lo escrito num quarto em Praga e pedido que fosse destruído. Ele pediu que fosse destruído porque sabia o que estava lá dentro. E porque sabia que estava lá dentro de outras pessoas também. A porta ainda está aberta. A questão não é se você vai conseguir permissão para entrar. A questão é o que você está esperando.